Amém, irmãos? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os que nos acompanham pela internet. Vou estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa e santa palavra. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, venha com a tua graça, edificando a tua igreja. Amém. Amém, irmãos? Chegamos a uma das narrativas mais importantes que o Senhor Jesus faz próximo da sua chegada a Jerusalém. A parábola das minas. O que é importante? Antes de fazer a exposição da parábola, veja, eu preciso tomar cuidado com alguns princípios sobre as parábolas. Veja, as parábolas são narrativas, são histórias que eram muito usadas pelos mestres na época de Jesus. Essas histórias nos falam fatos do cotidiano. Por exemplo, o que eram as minas? As minas eram um valor em dinheiro, que equivalia a alguns meses de trabalho. Então, o que Jesus vai falar? Vai falar de algo comum. Vai falar de uma situação que era corriqueira, porque naquela época todo mundo trabalhava e todo mundo recebia salário. O que é importante eu entender em todas as parábolas? Elas, em geral, falam de dois grupos. Um grupo que agrada ao Senhor e um grupo que não agrada. Ou um grupo de pessoas salvas e um grupo de pessoas condenadas. Existe alguma simbologia nas parábolas? Existe. Mas eu tenho que tomar cuidado com a profundidade dessas simbologias. Por exemplo, Jesus aqui, ele está se aproximando de Jerusalém. Seus discípulos estavam 3 anos e meio com ele e vários seguidores estavam seguindo. Qual que era a expectativa? A expectativa do povo é que ele era o Messias. Essa expectativa vai se manifestar mais à frente, na entrada triunfal em Jerusalém. O que o povo esperava? Que o Messias ia vir, utilizando seus poderes miraculosos, iria derrotar os romanos. E Israel voltaria a experimentar dias como foram na época de Salomão, na época do rei Davi, 1000 anos antes. Qual era a expectativa? Que Jesus libertasse Israel. Aí Jesus começa a conversar com seus discípulos falando, olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser morto. E ele vai ressuscitar no 3º dia. Jesus começa a explicar o sentido do seu ministério. E essa parábola que nós vamos ver hoje vai exemplificar isso. Ela vai mostrar o quê? Que é necessário que Jesus parta, ascenda aos céus, a história humana continue, e no futuro aconteça a sua segunda vinda. Então a ideia dessa parábola, o que é? É mostrar que o reino não seria estabelecido ainda e mostrar que era necessário uma vida abundante, uma vida espiritual abundante, até o retorno do Senhor. Esse é o principal sentido dessa parábola. Amém? Então vamos a ela. Lucas 19, novamente, versículo 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Olha o sentido. Lucas tem o cuidado de registrar o motivo da parábola. Eles estavam se aproximando de Jerusalém. A expectativa era que o reino de Deus viesse e começasse o reino em Israel.
Eles já tinham essa expectativa. Da mesma maneira que nós temos expectativa hoje. Que Jesus vai vir e vai estabelecer seu reino. E vai abrir a eternidade. É a mesma expectativa, não mudou nada. Aonde que aconteceu essa parábola? Provavelmente na casa de Zaqueu, o publicano. Aqui, pela narrativa, Jesus ainda estava em Jericó. Jericó é uma das principais cidades israelitas. Hoje Jericó é uma cidade árabe. Mas na época que era uma das principais cidades israelitas. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus está preparando para a sua chegada. Daqui ele vai para a casa de Lázaro. Na casa de Lázaro, uma noite antes da entrada triunfal, ele vai ser ungido por Maria, irmã de Lázaro. O Evangelho de João, capítulo 12, registra isso. E aí vem a entrada triunfal em Jerusalém, que é o único lugar da Bíblia onde Jesus aceita ser aclamado como rei. É a única passagem. Que inclusive os fariseus, quando eles falam, Hosana, o filho de Davi, os fariseus falam, olha, como é que vocês deixam falar? Aí ele fala, olha, se eles não falar, até as pedras clamarão. Entendeu? Então, a expectativa dos discípulos, dos seguidores de Jesus, do povo de Israel, é que ele estabeleceria o reino. Para explicar como esse reino seria estabelecido, o que nós tínhamos que fazer até ali, ele propôs a parábola das minas. Essa é a função da parábola, amém? Vamos lá, versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Do que ele está falando aqui? Da sua partida e ascensão para o céu. O que é a figura desse homem? É a figura do próprio Jesus. Simples assim. E aí ele continua, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Olha que interessante, veja, 10 normalmente é um número de completude de Deus. Entendeu? Aponta para uma obra de Deus, uma completude. Então não se prenda exatamente ao número 10. O número 10 aqui é representativo. Ele aponta para Deus. E aí o que acontece? Esses 10 servos, Lucas capítulo 19, versículo 11, esses 10 servos recebem a mesma quantidade de dinheiro. Alguns dizem que é o salário de 3 meses. Eu vi informações que poderia ser o salário de até 30 meses. Vamos dizer que é um bom salário, uma boa quantidade de dinheiro. Igual, proporcional. E eles recebem uma ordem, negociai. Nós vamos ver mais à frente o que é esse negociar. Simples assim. E aí a narrativa continua, versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que esse reine sobre nós. Olha que interessante. Quem são esses conservos? É a liderança judaica que odiava Jesus. Que inclusive aqui já tinha planejado matá-lo. Não somente ele, aqui Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Essa liderança tinha decidido matar Lázaro. Essa informação está no Evangelho de João. Eles odiavam Jesus. E aí Jesus usa uma figura histórica. Quando Herodes Arquelau assumiu o poder, foi mandada uma comitiva da liderança judaica até Roma reclamar o seguinte, nós não queremos ser governados por Herodes. Então, quando Jesus fala dessa comitiva que reclamou da liderança,
Ele está usando um exemplo histórico. Todo mundo entendeu. Os conservos que me odeiam é a liderança judaica. Então, esses aqui são aqueles que não servem a Jesus. A parábola começa a ficar clara. Não querem ser governados por ele. Entendeu? E aí a narrativa continua, versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Irmãos, a Bíblia é clara, o Messias vai estabelecer o reino. O que Jesus está falando aqui? Da sua segunda vida. Ele vai voltar. E quando ele voltar, vai estabelecer o reino. Só isso, pastor? Não! Todo mundo vai dar conta a Deus da sua vida. Percebe? Vai haver uma prestação de conta. São os julgamentos. Existe uma linha da igreja que defende que existe apenas o julgamento final. Nós, numa leitura mais literal, letra preta no papel branco, entendemos que existem pelo menos 5 julgamentos diferentes da Bíblia. Nossa, pastor, de onde você tirou? Simples, julgamento dos anjos. Outro, julgamento do trono branco. Outro, julgamento das nações, Mateus 31. Outro, o bema de Cristo, o tribunal de Cristo. Só aqui eu te dei 5. Algumas linhas teológicas defendem 7. E não estão muito longe não, viu? Mas nós temos que entender que não importa a forma que vai acontecer o julgamento, todo mundo vai dar conta de si a Deus. E aí eles vão começar a prestar conta. Versículo 16. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Olha que interessante, o camarada pegou um pouquinho de dinheiro e transformou, multiplicou 1000 vezes. Ou 10 vezes, vai para ficar, não, 10 vezes para ficar a matemática correta, 10 vezes. Olha que interessante, ele recebeu um prêmio. No reino desse senhor, ele recebeu autoridade sobre 10 cidades. Esse prêmio, o que é? O galardão que a Bíblia fala. Aí a narrativa continua, e veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, se tu também sobre 5 cidades. Ó, esse aí, proporcionalmente, também recebeu o prêmio. Percebe? Proporcional. O ladrão da cruz vai receber o prêmio porque evangelizou um homem. O outro ladrão. Ele não falou, você não teme a Deus agora que você está morrendo? Era o que ele podia fazer. Iam quebrar as pernas dele na sequência para ele morrer. Já o apóstolo Paulo propagou o evangelho por toda a Ásia e a Europa. Deus é justo de dar a vida eterna para Paulo e a vida eterna para o ladrão da cruz? Ele é justo? De dar a vida eterna para mim? Mais vagabundo que o ladrão da cruz? Ele é justo fazendo isso? Sim! Agora, Deus pode premiar da mesma maneira o coitado do pastor Maurício e o apóstolo Paulo? Eu não fiquei 4 vezes na voragem do mar, eu não fui 2 vezes apedrejado até a morte, eu não fui decapitado em Roma. Percebe que Deus tem um prêmio para cada um, proporcional àquilo que você faz na sua vida como cristão? Deus é justo, a vida eterna é de graça.
Não é pelo que você faz. Você não pode fazer nada para ter a vida eterna. É pela fé em Cristo Jesus, reconhecendo o pecador, crendo que Jesus pode te dar a vida eterna, confiando nele, confiando seu pecado a ele. E andando em novidade de vida, é de graça. Agora, o que você faz depois? Qual a melhor ilustração para isso? Imagina que você é de uma família bem pobre. E aí, o seu filho quer ser médico. E você vira para ele e fala, filho, nós não temos dinheiro para pagar medicina, não dá para ser médico. Aí vem o irmão Oscardi, cheio de dinheiro, e fala, eu vou pagar todos os estudos do seu filho. Concorda que ele ganhou a matrícula na escola? Isso é salvação. Isso faz dele um médico? Você ser matriculado numa faculdade de medicina faz de você um médico? Não, ele vai ter que estudar, ele vai ter que aprender a ser médico, ele vai ter que passar na escola. Esse é o galardão. Qual vai ser o prêmio? A salvação é a matrícula. Quem pagou foi Deus, ninguém podia pagar. Agora, o estudar, passar na prova, aprender a ser médico e ser um médico, ganhar o diploma é o galardão, que é dado pelo esforço. Entendeu como é que Deus fez? Dessa maneira, ele estabelece justiça. Entendeu? Salvação é igual para todos. Porém, o prêmio vai mudar. Amém? Aí vamos seguir. Versículo 20. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai a mina, e dai ao que tem 10 minas. 25, e disseram eles, Senhor, ele tem 10 minas. 26, pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, será tirado. Chegou o terceiro servo. Esse terceiro servo teve uma visão errada do Senhor, ele não obedeceu. O Senhor falou, olha, negocia até que eu venha. O que ele fez? Por uma ideia da cabeça dele, mostrando desconhecimento do Senhor, porque veja, uma pessoa que premia dessa forma é uma pessoa boa. Você percebe pelo fruto desse Senhor que ele é generoso. Primeiro ele dispôs de dinheiro dele. Quem pagou o preço da nossa salvação? O precioso sangue de Jesus. Agora, quando Deus nos salvou, ele nos deu uma responsabilidade, negociar. Esse servo não entendeu essa responsabilidade e guardou. Não deixou ninguém tomar. O que aconteceu? Ele recebeu uma reprimenda. E aquilo que ele tinha, de maneira simbólica, foi tirado dele, dado ao que tem 10. E aí eles perguntam, mas peraí, ele já tem 10. Aí Jesus faz uma afirmação, olha, aqueles que já estão negociando, aqueles que usam bem os dons que eu dou, recebem mais. Olha, quem você era no dia que você foi salvo. Naquela noite, o que você fazia para Cristo? Vou responder, nada. A única coisa que você fez naquela noite foi crer. Mas a partir dali, como você desenvolveu sua vida cristã? A partir dali, você recebeu uma mina.
O que foi a mina? O habitar interior do Espírito Santo, que capacita para toda boa obra. Todo crente, quando nasce de novo, é salvo, é habitado pelo Espírito do Senhor. Para quê? Para glorificar a Deus através das boas obras. Nossa, pastor, eu vi na TV que era para ter casa boa, carro bom, chácara, piscina, roupa boa. Não, a minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia fala até que Deus é bom, dá isso. Mas o escritor dessas palavras aqui sofreu um monte viajando com Paulo. Percebe? Do que a parábola está falando? Nós temos aqui 10 pessoas. 3 negociaram, mostraram, 2 negociaram. 1 guardou, pelo menos esse guardou. Esse aí, a consequência da negligência dele foi receber um servo mau e perder o galardão. Agora, olha o que vai acontecer com os outros 7. Versículo 27. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O que acontece com quem não crê? Aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo pela eternidade, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Percebe que aqui Jesus, agora imagina a inteligência de Jesus, em meia dúzia de palavras, ele falou da salvação, ele falou da forma que você tem que viver a vida cristã, ele avisou do perigo da omissão e mostrou da consequência da incredulidade, em meia dúzia de palavras. Esse é o nosso Deus, que nos mostra essas coisas. Percebe? Nós recebemos um talento, nós recebemos uma mina, nós recebemos uma ordem, negociar. Nós vamos dar conta a Deus de como vivemos a vida cristã. Eu sempre me pergunto, como é difícil colocar isso na cabeça da igreja. Como é difícil a igreja compreender que nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Nossa, pastor, então o pastor quer que eu vou para um convento? Não. Eu quero que você viva a vossa vida comum. Faça tudo o que você tem que fazer, porém focado no reino, como um embaixador de Cristo, como alguém que é luz do mundo e sal da terra, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Simples assim. Porque tem gente que pega uma palavra dessa e vai, agora eu vou virar um ermitão, vou morar lá no alto do morro. Não é isso. Vou ler a Bíblia o dia inteiro e vou orar. Não é isso. Como dizia o meu primeiro pastor, é ser um comerciante para Cristo, é ser um funcionário público para Cristo, é ser um advogado para Cristo. Porque veja, irmãos, pastores e obreiros nem todos são. Agora, crente, todo mundo é. Percebe qual é o desafio? E aí eu separei algumas passagens para confirmar essa doutrina que eu estou defendendo. Porque você não tem que acreditar em mim porque eu estou dando essa interpretação. Você tem que confirmar da Bíblia para ver se o que eu estou falando é verdade, correto? Então vamos lá, vamos a alguns textos. Primeiro deles, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Volta um pouquinho aí. Mateus, capítulo 5. Palavras de Jesus, versículo 16.
Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. Resplandeça a vossa luz. Ah, pastor, isso eu já sabia, mas onde está o servo que obedeceu, negociou, e o servo que não obedeceu? Ah, boa pergunta. Olha que interessante. Vamos ler o 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que acontece? O sal foi feito para salgar. Se não está salgado, você vai jogar no curral para ser pisado. Lembra aquele que tinha uma mina? É o mesmo princípio que está envolvido aqui. Interessante, né? É que quando eu leio a parábola, eu não ligo as duas. Mas não apenas isso, Evangelho de João, capítulo 15, passa por Marcos, passa por Lucas, chega em João, capítulo 15. João 15, versículo 2. Presta atenção à primeira frase. Vamos ler o 1. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha que interessante, aqui tem as três figuras. Aqui tem os que negociam, é a vara que dá fruto, e está em Cristo. Aqui também tem aquela vara que está em Cristo e não dá fruto, ela é podada. Como você pega uma planta doente e poda, limpa as folhas velhas. E aí tem a vara, aqueles 7 que não estavam em Cristo, que foram mortos, foram lançados fora, queimados, juízo. Percebe? Nessa parábola você também vê a mesma figura. 3 grupos de pessoas. Um que dá fruto, outro que não dá fruto é corrigido pelo Pai. Isso explica vários dos problemas que nós temos na nossa vida, porque se você é filho e você não está andando conforme o que o Senhor orienta, você vai ser disciplinado pelo Pai. Isso explica que muitos dos problemas que nós vivemos são causas nossas. Entendeu? E aí tem o terceiro grupo, não está em Cristo, juízo. Interessante, né? Talvez você nunca leu essa parábola por esse prisma. Vamos avançar mais um pouquinho. Um pouco à frente, Carta aos Romanos, capítulo 12. Vamos aprofundar um pouquinho no que é negociar. Romanos 12. Como eu negocio com os talentos, como eu negocio com as minas. Romanos 12. Vou ler a partir do versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O 8. Ou o que exorta, use esse dom em exaltar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com
com alegria. O que está mostrando aqui? Vários dos dons executados pela igreja. Nós somos um em Cristo, mas cada um tem uma aptidão. Um sabe lidar, um sabe pregar, é chamado para pastor, outro é chamado para obreiro, outro é chamado para evangelizar. Outro vai exercer o dom na sua família. Percebe? São os mais variados dons. Outro vai ser uma pessoa que sempre vai ter uma palavra temperada para incentivar uma pessoa. Outro vai ser um evangelista. Outro vai exercer o dom da oração. Vai orar por pessoas que precisam. Percebe? São os mais variados dons. Nós somos chamados. O problema é que na minha cabeça eu acho que dom é só ser pastor. E pastor nada mais é que alguém é separado para presidir, como diz aqui. E ensinar. Todo pastor tem que ser apto a ensinar. Senão não pode ser pastor. Entendeu? Mas assim, cada um tem um chamado. Ah, pastor, mas eu sou mulher, e mulher não pode ser pastora. Mas veja, a mãe de John Wesley parece que teve 11 ou 13 filhos. Todos eles serviram ao Senhor. E essa mulher criou uma das principais famílias que serviu a Deus na sua geração. Percebe? Cada um tem sua vocação. Por exemplo, ontem eu tinha que fazer um trabalho lá para o meu curso de teologia. Eu só pude fazer o trabalho porque minha esposa ficou fazendo outras coisas lá dentro. A nota devia ser rachada, a minha e dela. Entendeu? Então assim, cada um tem um chamado. O importante é você encontrar o seu. E fazer como ele está falando aqui, de maneira caprichada. Pastor, onde começa? Frequentando o culto. Dando bom testemunho lá fora. Orando sempre que puder. Nossa, esse começo já é maravilhoso. Já é bastante coisa para quem está começando. Entendeu? Muitas vezes, infelizmente, nós nos esquecemos. Mas veja, acontece esquecer, acontece falha. Falhou, não fica se lamentando. Anda certo, corrige e vai embora. Porque todo mundo erra, todo mundo falha, tá? Vamos seguir. Próxima carta, 1 Coríntios, capítulo 3. Esse texto é bem interessante. Ele vai nos falar do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3. Versículo 13, olha que interessante. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Qual que é a figura aqui? É a figura da purificação pelo fogo. Os metais, para serem purificados, têm que passar pelo fogo. Também aponta para textos que falam: os olhos do Senhor são como fogo. Deus não é um dragão. Saiu fogo das narinas do Senhor. Deus não é um dragão chinês. É um hebraísmo, é uma figura. Ou você acha que você vai olhar para o Senhor e vai sair labareda, que nem um vulcão do olho? Não. Entendeu? O fogo aqui é o fogo purificador. Primeira epístola de Pedro. Não estranheis o fogo que vem no meio de nós para provar vocês. Aí Pedro continua, porque é necessário que o juízo venha primeiramente pela casa de Deus. E aí ele continua, se nós, sendo filho de Deus, aí eu estou parafraseando, estamos debaixo desse juízo, como é que vai ser quando o juízo chegar lá fora? Então, olha que interessante, o próprio apóstolo Pedro mostra que nos dias da igreja, que são hoje, Deus já traz um fogo no nosso meio de juízo.
Hoje nós vamos realizar nossa ceia. Aquele que participa da igreja de maneira indevida já é vítima desse fogo de juízo. Por isso que existem entre vós muitos fracos e doentes, e alguns já dormiram. É fogo. O Senhor é fogo consumidor. Percebe? Da mesma maneira, a nossa obra vai passar pelo fogo. Pastor, por que vai passar pelo fogo? Porque o fogo purifica, o fogo tira aquilo que é falso. O fogo mostra o que é valioso. Você pega minério de ouro, quando você passa pelo fogo, sai ouro. Você pega minério de prata, quando você passa pelo fogo, sai prata pura, que tem valor. Minério de ouro vale centenas de vezes menos do que ouro purificado pelo fogo. Ah, pastor, me prova. Versículo 14. Espera lá. Não, me perdi. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ponto e vírgula, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui está falando do quê? Primeira figura, os que negociaram, receberam o galardão. Segunda figura, o que guardou o talento, foi salvo. Mas foi salvo porque Jesus deu a salvação. Olha que interessante, aqui não cita nem a terceira. Por que não cita o terceiro grupo, os que foram mortos sob juízo? Não é uma boa pergunta? Por que aqui só cita quem recebeu o galardão e quem sofreu dano, sofreu detrimento, recebeu um servo mau, mas foi salvo? Porque nesse julgamento só participa crente. Aqui incrédulo não entra. Incrédulo não tem obras para o Senhor. Pastor, então o pastor está querendo me dizer que Adolf Hitler vai receber o mesmo julgamento que o Dalai Lama? Não! Por quê? Porque até o juízo vai ser proporcional. Cada um vai receber... Concordo que o Dalai Lama, se o Dalai Lama morrer sem Cristo, para onde ele vai? Alguém pode me ajudar, Wagner? Para onde o Dalai Lama vai se morrer sem Cristo? Para o inferno. Agora, o Dalai Lama já fez coisa boa? Bastante. É justo ele receber a mesma proporção de juízo que Adolf Hitler? Não, por quê? Pastor, me prova o que você está falando. Palavras de Jesus, chorando sobre Cafarnaum. Ele fala, se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os sinais que foram feitos aí, eles teriam se arrependido. Haverá maior rigor para você, Cafarnaum, do que sobre Sodoma e Gomorra. E no outro texto fala, haverá maior rigor sobre você do que sobre Tiro e Sidom. O próprio Jesus afirma que vão haver níveis de juízo, vai haver rigor de juízo. Agora, todos vão para o lago de fogo. Esses aí não participam desse tribunal. Quando eu vejo essa narrativa, é um tribunal completamente diferente do tribunal de Apocalipse 20, versículo 11, o tribunal do trono branco. Tribunal do trono branco. Acordam pessoas que não tinham seu nome escrito no livro da vida. Não é falado de nenhuma obra. Eles são lançados no lago de fogo, porque não creram. Percebe a diferença? Uma coisa é diferente da outra. Amém? Mais um texto, próxima carta, 2 Coríntios 5. Antes, vamos dar uma passada, 1 Coríntios 15. Versículo 58. 1 Coríntios 15, 58.
Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que Paulo está falando? Pratique as boas obras da fé que você vai receber prêmio. Simples assim, o vosso trabalho não é em vão. Deus sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa nossa é preguiçosa, não quer fazer a obra. Deus nos deu duas coisas. Primeiro, o habitar interior do Espírito, para nos capacitar a viver a vida cristã. Segundo, o galardão, como prêmio. A nossa obra do Senhor não é em vão. Aquela palavrinha que você dá para o seu vizinho, quando ele está com uma dificuldade, um simples falar para ele, ó, Jesus Cristo pode te ajudar nessa situação. Vamos orar. Essa simples palavra, você vai ter galardão. Porque você glorificou o nome do Senhor. Nossa, pastor, pensei que eu ia pregar no simpósio de teologia moderna da cidade de Curitiba. Não, isso aí é para alguns que são chamados. Agora, todo mundo aqui tem vizinho, todo mundo aqui tem colega de trabalho, todo mundo pode compartilhar a virtude de Cristo. Bem simples. Se chega a pessoa e fala, não sei nada de teologia, mas eu sei que Jesus é bom, eu sei que Ele nos ama e Ele é especialista em fazer milagre e mudar a vida das pessoas. Precisa ser teólogo para falar isso? Pensar como chamado cristão, às vezes é mais simples do que eu penso. Seu filho chega em casa, teve um problema no colégio. Você dá uma palavrinha para o seu filho, ó, se acalma, essas coisas acontecem, tal. Ó, lembra Davi? Davi foi perseguido até pelos irmãos dele. Nossa, mãe, não me chamaram para fazer parte do time de futebol na escola. Sabe aquele problema enorme? Quinta Guerra Mundial. Eles falam, filho, fica tranquilo, a maior festa que aconteceu na casa do rei Davi, ele foi o único que não foi convidado. O maior herói nacional foi visitar a família dele, todo mundo estava em casa, ele era o único que estava trabalhando. Percebe? Simples assim. A vida cristã tem vários aspectos, a gente tem que ser simples. O problema é que muitas vezes eu chego e fala quem foi que te deixou de lado, que eu vou lá, vou arrebentar a fuça. Vou resolver no braço. Vai conhecer o braço forte da carne. Ah, se eu pego essa desaforenta que falou isso para minha filha. Não é assim que muito crente resolve? Sendo que tinha que ajoelhar, orar, falar, filha, fica tranquila, a mamãe vai jejuar e orar por você, você vai ver a mão de Deus. O problema é que eu não quero passar fome, o problema é que eu quero dar burdoada. Quero resolver no braço. Percebe? Coisa simples, orar e jejuar uma refeição, ficar um dia sem comer. Uma refeição sem comer, para ver o poder de Deus. Simples assim, não é difícil. Ixi, pastor, não estou fazendo nada disso, não se preocupe, eu também na minha vida um monte de vezes não faço. Mas quando pela graça de Deus eu lembro, eu faço, vai ser a mesma coisa com você. Mas é importante você saber que isso faz parte da vida cristã. Não estamos falando isso aqui para amassar ninguém, para colocar ninguém para baixo, é simplesmente para orientar o certo. Entendeu? Talvez você nunca ouviu essas verdades dessa forma. Vamos seguir agora sim, 2 Coríntios 5. Caminhando para o fim. 2 Coríntios 5, versículo 10. Um dos preferidos do pastor. Olha que interessante. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou mal, ou bem, ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos de Deus. E espero
que as vossas consciências sejamos também manifestos. Olha que interessante. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para responder o bem ou o mal que nós tivermos feito através desse corpo no corpo de Cristo. É a nossa vida toda aqui, tá? Quando falo corpo aqui, não é apenas o corpo igreja. É a sua existência depois de salvo. Por quê? Porque cristianismo é para ser vivido lá fora. Entendeu? Muito da nossa herança católico-romana divide o cristianismo entre o que é santo e o que é profano. E muitos crentes só são crentes dentro da igreja, sendo que na igreja você tem que ir para aprender a Bíblia e para cantar louvores a Deus. E ter comunhão com os irmãos. E lá fora você vive o cristianismo. Então assim, entenda. Todas as obras que você fizer, você vai responder para Jesus. Ou bem ou mal. Se for bem, você vai receber galardão. Se for mal, você vai receber um servo mau e negligente. Porém, vai ser salvo. Porque a salvação não se compra. É dom de Deus. É mediante a fé. E até essa fé foi Deus que deu para você crer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua palavra, que nós possamos despertar para a nossa vida cristã cotidiana, que possamos viver um evangelho simples, sendo principalmente luz do mundo e sal da terra. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas omissões e nos capacita, Pai, para toda boa obra, que no final de tudo o teu nome seja glorificado por toda a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.